A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o Pastor Carlos e nós estamos agora iniciando o nosso estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o que nós chamamos do livro histórico do Novo Testamento. É um estudo maravilhoso porque vai retratar a história da igreja, o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, a expansão do Evangelho e as ações dos apóstolos após a ascensão do Senhor Jesus, né? O livro é um livro maravilhoso porque também é considerado Atos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo na vida dos apóstolos, fazendo a obra que Jesus havia determinado que eles deveriam fazer. Vem comigo e vamos estudar essa lição maravilhosa, que é a lição, esse estudo maravilhoso baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida e que o estudo da Palavra de Deus seja edificante para você, seja edificante para o seu ministério, seja edificante para você compreender a Palavra de Deus mais ainda. Eu aqui, Pastor Carlos, né? Pronto, então vamos aqui iniciar. Aí está o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos agora iniciando o nosso estudo e, portanto, venha comigo, Atos dos Apóstolos, o livro Ibadep. Vamos para o estudo da Palavra de Deus. A posição do livro de Atos no Novo Testamento, João 16, versículo 12. Aí você tem o Mateus, estudamos, Marcos, Lucas, João. Então, o Evangelho é pregado, é ensinado nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, logo após Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro de Atos dos Apóstolos. A manifestação do Espírito Santo é o tema teológico predominante no livro de Atos. O Evangelho do Espírito Santo, também chamado assim, o Evangelho do Espírito Santo, ele também é chamado o Evangelho do Espírito Santo. É o nome dado por ecunêmico ao livro e que ficou famoso por conta disso. Introdução ao livro de Atos. Autor e tema do livro de Atos. Os principais pais da igreja, né? Que são eles, a extensão do evangelho da cristandade em 300 depois de Cristo. Tertuliano, Cipriano, Clemente, Orígenes, Irineu, Gregório, Inácio, Jerônimo, Agostinho, Jerônimo. Irineu já afirmava que Lucas escreveu Atos. Agora, quem foi Lucas? Lucas foi um dos apóstolos? Não. Se você observar bem a lista aqui, está dizendo o seguinte: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes. E onde é que estava Lucas? Curiosamente, Lucas não foi testemunha ocular da vida de Jesus. Isso é o primeiro detalhe. Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos. Era de Antioquia da Síria, segundo o escritor Eusébio. Era médico. Colossenses capítulo 4, verso 14. Função de historiador da igreja. Ele tinha a função de historiador da igreja. Seus pais eram gentios, segundo Eusébio.
O livro de Atos foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Sobre Antioquia. Antioquia era uma cidade que era considerada a terceira cidade do Império Romano, sobrepujada apenas por Roma e Alexandria. Era um centro de cultura de Afrodite. Em Antioquia, os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez. Era a capital da província romana da Síria. O propósito do livro de Atos. O propósito de Atos era relatar estabelecimentos da igreja, desenvolvimento da igreja, a igreja foi desenvolvendo, e a proclamação do evangelho. Então, os propósitos do livro de Atos são exatamente esses: estabelecimento da igreja, desenvolvimento da igreja e proclamação do evangelho. A historiografia antiga tinha um propósito diferente da historiografia atual. O valor permanente do livro de Atos. Atos apresenta informações para uma fase extremamente significativa para a história da igreja e para a civilização mundial. Olha que coisa poderosa. Atos apresenta informações para uma fase extremamente significativa para a igreja, para a história da igreja e para a civilização mundial. Elementos teológicos no livro de Atos. A continuação do propósito de Deus na história. O entendimento circular e o entendimento linear do cristianismo levaram o evangelho a todas as pessoas. A missão e a mensagem de Atos dos Apóstolos. Começa na Judéia e vai se espalhando para toda a região. O evangelho era para ser pregado segundo Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Glória a Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, versos de 1 a 11.
a vida e organização da igreja. Lucas, no livro de Atos, oferece um retrato de vida e de adoração da igreja como padrão para guiar e orientar a igreja. Agora vamos para a fundação da igreja. Atos registra a fundação da igreja. Jesus instrui seus discípulos. Observe que coisa gloriosa. Jesus instrui os seus discípulos e disse assim, depois que Jesus ressuscita, e aqui você está vendo uma foto de um túmulo, a pedra removida, e aí você tem 50 dias após o Pentecostes, ou seja, o Pentecostes era 50 dias, e 40 dias depois Jesus, durante esse período, Jesus deu prova incontestável de sua ressurreição e deu diretrizes sobre o reino de Deus. O sepulcro de Cristo. Aí aqui você tem uma foto simbolizando, né, evidentemente, Jesus reunido com seus discípulos na última, que nós chamamos última reunião ministerial. Né? Isso está em Atos, capítulo 1, verso 10 a 11. Se você observar bem aqui, temos a figura de Jesus, aqui estão os seus discípulos, né? Os discípulos estão ouvindo o Mestre no Monte das Oliveiras, né? E 2 anjos aparecem. Jesus sobe, 2 anjos aparecem, e aí é o que está escrito em Atos 1, versículo 10 e 11. Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Agora você tem uma foto de Jerusalém, uma foto, né, da Jerusalém atual, e observe aqui, oração no cenáculo, né? Tudo indica que tenha sido exatamente nessa região aqui, que você está vendo, Está vendo aqui? Olha lá, é a região onde você está vendo onde era a oração no cenáculo. Os discípulos estão lá orando e o Espírito Santo vai e desce como fogo na vida deles. A igreja foi oficialmente inaugurada no dia de Pentecostes. Então, a igreja nasceu debaixo do fogo. Aleluia! Por isso que a igreja é pentecostal, porque ela nasceu no dia de Pentecostes. Eles obedeceram às instruções de Jesus, dizendo a eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém em oração. Aqui você tem um quadro interessante, que é a utilização do Megilote. Megilote os 5 livros que os judeus utilizam para celebrar nas respectivas festas. Se você observar bem aqui, nós temos entre o meio de fevereiro, nós temos o Purim, eles utilizam o livro de Esther. Aqui no mês de março, no início de março ao meio de março, o mês Nissan, eles celebram a Páscoa, portanto, eles celebram a Páscoa nesse período aqui, e aí eles utilizam o Cantares e a festa dos pães asmos. Aqui em abril, no meio de abril, eles utilizam a segunda Páscoa, que é muito interessante. E eles utilizam aqui no mês de maio, Ruth, semanas ou Pentecostes, né? Que era, evidentemente, 50 dias após a Páscoa, era celebrado o dia de Pentecostes. Isso aqui é interessante para que você tenha uma visão do que sejam as festas, as principais festas, né, de Israel. A destruição do primeiro e do segundo templo, eles utilizam lamentações, depois eles utilizam aqui em setembro trombetas, dia da expiação, o último grande dia, o Hanukkah, muito conhecido, tabernáculo também, a festa dos tabernáculos, eles utilizam o livro de Eclesiastes. A escolha do substituto de Judas, nós temos isso no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Pedro, Tiago. Quem eram os apóstolos? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas de Tiago. E quem é que vai ficar no lugar de Judas Iscariotes? Em Atos 1, 23 a 26, Matias é escolhido para substituir Judas Iscariotes. A participação de Paulo no apostolado.
Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas de Tiago e Matias. São os 12. Aí, aonde está Paulo? Paulo era um dos 12? Não, era mais Paulo. Gênesis capítulo 2, 7, ele se intitula como apóstolo dos gentios. A igreja revestida de poder, oh glória a Deus. A igreja revestida de poder, isso aqui do Espírito Santo, revestida do poder do Espírito Santo, é muito poderoso. Esse texto aqui, isso aqui é coisa maravilhosa. Vamos entrar agora. As festas em Israel. Então, como você viu lá naquele quadro, você precisa... Por que nós estamos tratando disso em Atos dos Apóstolos? Porque, curiosamente, e por decisão de Deus, por uma ação do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, né, foi marcado, o Espírito Santo escolheu esse dia para inaugurar a igreja, para a igreja nascer. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então você precisa saber que Pentecostes é uma festa judaica. Quando ela é realizada? Essa é o detalhe aqui que nós pretendemos estar mais uma vez mostrando para os irmãos sobre as principais festas. As festas em Israel. A Páscoa, Nissan para Israel, abril, né? É no mês de abril, no nosso calendário. Depois da Páscoa vem os pães asmos e depois dos pães asmos vem o Pentecostes. Dentro dessas 3 festas, Cantares, né, é lido e Ruth também é lido. Aí você tem outubro, Tisri, a festa de trombetas, dia da expiação e tabernáculo. Então, Eclesiastes é o livro lido nessas festas. Em dezembro também, Luzes do Hanukkah. E em março, Purim. Esses livros, juntamente com Lamentações, dia da tomada de Jerusalém, formavam o Megilote, cantados nas festas. Aí, mais uma vez, você tem o túmulo aqui vazio. Você vai ver isso aqui. E agora aqui eu vou ter que sair da tela. Olha aqui. Oração no cenáculo. A igreja foi oficialmente inaugurada no dia de Pentecostes. Eles obedeceram às instruções de Jesus, permanecendo em Jerusalém em oração. O Espírito Santo. Aqui nós temos de novo o texto aqui, nós temos de volta a imagem aqui do túmulo vazio, os discípulos, o batismo no Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos e evidentemente eles estavam esperando, né? Os discípulos falavam os diferentes idiomas das pessoas que vinham de diferentes nações. Então veja bem, como se tratava de uma festa, era a festa do Pentecostes, né? Sendo a festa dos Pentecostes, muitos judeus saíam dos seus países, das suas nações, para celebrar, porque a festa de Pentecostes também era chamada de festa da colheita. Ou seja, os judeus, eles agradeciam a Deus em uma festa muito bonita, regada a muito vinho, porque era uma festa alegre, uma festa em que tinha muita celebração a Deus, muita celebração pelas bênçãos da colheita, e ali tinha muita gente, muito judeu de vários lugares. O que quer isso dizer? Até hoje se faz essa pergunta sobre o batismo no Espírito Santo. Ó, no dia em que o Espírito Santo veio sobre a igreja em Jerusalém, todos os queridos irmãos, toda a igreja, todo o povo de Deus,
eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Só que as línguas que eles falaram ali naquele dia eram as línguas que aqueles participantes falavam. Então, eles ouviam, né? Eles entendiam. As pessoas que não eram evangélicas, que não eram cristãos, eles ouviam ali aquela mensagem. Porque as pessoas sempre perguntam, isso é uma discussão teológica, aqueles que não acreditam no poder do Espírito Santo, não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é atual, eles argumentam que ali havia um propósito e que aquele propósito era ali momentâneo, que o batismo com o Espírito Santo era uma coisa momentânea. Mas nós vamos ver que essa discussão ela não tem fundamento bíblico, porque Paulo fala sobre isso, né? Que nós temos que falar em línguas estranhas, que aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, porque em mistério fala com Deus. E também você vai ver mais à frente, aqui no estudo de Atos dos Apóstolos, que em outro momento Paulo ele ora e os irmãos são batizados com o Espírito Santo. Os diversos dialetos do aramaico presentes na festa de Pentecostes. Vamos ver. Aramaico da Galileia, aramaico samaritano, porque tinha judeus também de lá, aramaico da Judéia, aramaico natabeu. Os visitantes em Jerusalém no dia de Pentecostes não entenderam porque os galileus não falavam o idioma, dialeto aramaico, da Galileia, mas idiomas de outras regiões do mundo. Ora, é claro que era uma ação do Espírito Santo também, né? Era uma ação do Espírito Santo porque aquelas pessoas não tinham estudado. A maioria daqueles irmãos que ali estavam no cenáculo, eles não tinham nenhum conhecimento, né? Eles eram pescadores, eram pessoas que realmente não tinham necessariamente conhecimento. A duração do período pentecostal, porque a discussão é muito ainda, você possivelmente vai encontrar tradicionais que defenderão essa ideia, e a duração do período pentecostal, ele foi desde o Calvário, ou seja, após Jesus ter ressuscitado, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos tinham que ficar ali esperando. E que período foi esse? Olha o que é que Pedro falou, que no Pentecoste estava se cumprindo a promessa de Joel 2,28, o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E olha que coisa interessante. A Epístola aos Hebreus nos diz que agora nós estamos nos últimos dias. Hebreus 1:1. E 1 Coríntios, capítulo 13, de 8 a 9, Paulo fala que quando vier o que é perfeito, a vinda de Cristo, as manifestações pentecostais cessarão. Pontos de destaque no primeiro sermão de Paulo. Demonstra que Jesus é o Messias, explica que o batismo no Espírito Santo é cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2:28, explica que esta profecia é para todos os que Deus chamar, os de perto e os de longe, chamou para que os judeus se arrependessem do pecado. Como viviam os convertidos? Atos capítulo 2, 42, 47. Como viviam os convertidos? Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no pão, nas orações. Havia temor na alma. Prodígios e sinais eram realizados. Comunhão dos bens, as necessidades materiais também são consideradas em um movimento espiritual, e louvavam a Deus de maneira espontânea. Vamos agora para o estudo das primeiras perseguições. A porta formosa do templo, onde houve a cura do coxo. Você está tendo essa visão aqui agora. Essa é uma visão tirada exatamente para retratar isso. Pedro e João entravam no templo para as orações, a hora nona. A hora nona é às 15 horas, portanto, às 3 horas da tarde. A mesma da morte de Jesus. Jesus também morreu nesse horário quando viram o coxo na entrada. Horário das orações. Acompanhava os serviços do templo. Às 9 horas, portanto, a terceira hora, sacrifício da manhã, hora da crucificação de Jesus,
às 9 horas. 12 horas, a sexta hora, ações de graça, quando houve escuridão na morte de Jesus. Às 15 horas, a nona hora, sacrifício da tarde, quando Jesus morreu, hora da cura do coxo, da Porta Formosa. A Porta Formosa é exatamente essa aqui que você está vendo, né? Aqui é o alpendre de Salomão. Pedro faz o seu segundo discurso aqui. Pedro dizia que o coxo foi curado em nome de Jesus. No dia seguinte, os apóstolos foram julgados no Sinédrio por Anás, Caifás e os outros saduceus. Agora vamos falar sobre as crenças dos diferentes grupos religiosos. Nós tínhamos a figura forte dos saduceus. O sacerdócio era composto de saduceus. Quais eram as principais crenças deles? Eles não criam na ressurreição, nem em anjos, nem em vida após a morte. A vida só é determinada pelos atos humanos. Era o que eles pensavam. A riqueza é prova da bênção de Deus, portanto, Deus só abençoa os que são ricos. E só acreditavam no Pentateuco e não em todo o Antigo Testamento. Agora, os fariseus, eles criam em anjos, na vida após a morte e ressurreição. Eles acreditavam também que a vida é determinada pelos atos humanos e também pela determinação de Deus. Na cabeça dos fariseus, eles assim pensavam, Deus abençoa todo aquele que cumpre as tradições. Então eles focam muito a tradição. Criam em todo o Antigo Testamento e mais as tradições orais criadas por eles. Prisão e julgamento dos apóstolos no Sinédrio. Prisão e julgamento dos apóstolos no Sinédrio. Para impedir a ação da igreja, as autoridades religiosas mandaram prender os apóstolos. Gamaliel, através dos exemplos de Teudas e Judas, livra os apóstolos da condenação da morte. Agora, as duas escolas rabínicas na época dos apóstolos. A primeira, Shammai, que era legalista, rígida, vale o que está escrito ali na lei, porém admitia a maior liberdade civil às mulheres. Hillel, aberta a outras interpretações, mas flexível com as mudanças sociais, estabeleceu as regras de interpretação da Bíblia. Então, foi nessa Hillel que Gamaliel estudou e também Gamaliel foi um instrutor de Paulo. Paulo era discípulo de Gamaliel. O crescimento da igreja. Pontos importantes. A historiografia bíblica é diferente da atual. Ressalta pontos de interesse do autor. O livro de Atos apresenta situações que devemos tomar como referência para tratar de assuntos atuais. Aí, com a expansão da igreja, com o crescimento da igreja, veio a instituição dos diáconos. Quem eram os diáconos? Estevão, Filipe, Nicolau. Não se tem certeza se é o mesmo da doutrina dos nicolaítas, que está em Apocalipse capítulo 2, verso 15. Lá em Apocalipse 2,15 faz referência à doutrina dos nicolaítas, né? Não se sabe ao certo, não se tem certeza se foi esse diácono Nicolau que se desviou e se tornou o fundador dessa doutrina. Nicanor, Parmenas, Procoro, Timon, eram esses. Então, os diáconos escolhidos eram Estevão, Filipe, Nicolau, Nicanor, Parmenas, Procoro e Timon. Esses diáconos eram cheios de sabedoria. Eles tinham boa reputação, cheios do Espírito Santo. E aqui tem um destaque interessante, 2 se destacaram como pregadores, que foi exatamente Estevão e Filipe. Aí vem o martírio de Estevão. O seu dinamismo espiritual o impeliu a pregar, mostrando a supremacia do evangelho sobre a lei.
Estevão explicitava isso de forma muito clara na sua pregação, forte e avivada. Ele deixou bem claro para os judeus ali que o evangelho era superior à lei. Estevão foi levado a julgamento pelo que diziam as falsas testemunhas. As falsas testemunhas estavam acusando ele de que ele proferiu palavras blasfemas contra Moisés e contra a lei. A perseguição e a dispersão da igreja. No planejamento humano, quando você a perseguição e a dispersão da igreja. Quando você estuda planejamento humano, você vê o planejamento operacional, o estratégico, a missão e a visão disso. Quando você vê no planejamento divino da igreja, é bem diferente. Você tem o operacional, o estratégico, a missão, que é ensinar, pregar, batizar, e a visão é abranger o mundo inteiro, testemunhando com poder. Para a festa de Pentecostes vieram os judeus de todas as partes do mundo para a comemoração em Jerusalém, onde receberam a pregação do Evangelho. Observe que eles vieram de vários lugares, a seta aí indica, vieram de todos os lugares para Jerusalém, para Jerusalém. Atos 8 registra isso. Aí agora, de Jerusalém, na dispersão havia uma perseguição, a perseguição começa e Filipe vai a Samaria, onde são realizados muitos milagres e até Simão, o mágico, ele crê. Até Simão, o mágico, crê. Isso é interessante, considerando de quem era o Simão, o mágico, né? Quem era esse Simão, o mágico? Quem foi o Simão mágico? Sobre o mágico Simão, foi o fundador de um dos grupos gnósticos na época da igreja primitiva, os simonianos. Infundia no povo um temor com seus poderes estranhos e espantosos. Foi para Roma onde conseguiu que o Senado o declarasse um deus e também sua esposa Helena, que fora prostituta. Erigiu-se para sua adoração uma estátua dele em Roma, onde se lia na base Simone del San Cristo, quer dizer, Simão, o Santo. Proclamava-se Pai para os samaritanos, Filho para os judeus e Espírito Santo para o resto do mundo. Proclamava ter salvado Helena de diversas reencarnações em corpos femininos. Pregava a fé nele e em Helena e permitia toda forma de imoralidade. Enterrou-se vivo dizendo que voltaria 3 dias depois. Morreu. Depois de vermos aí quem foi esse Simão, vamos continuar nosso estudo. Pedro e João foram a Samaria para verificar o que estava acontecendo, quando então os discípulos em Samaria foram batizados com o Espírito Santo. Filipe vai para Azoto, Asdod, transportado pelo Espírito Santo. Lá vai Filipe. Olha, o Espírito Santo transporta ele. Filipe firma a residência em Cesareia, onde ficou até o fim do livro de Atos. Observação: este Filipe é um dos 7 diáconos de Atos 6 e não um dos apóstolos com o mesmo nome. As estradas do mundo antigo. Para você ter uma ideia, como eram, né? Não eram tantas quanto nós imaginávamos. Sobre a educação de Saulo em Jerusalém. Vejamos alguns detalhes. As duas escolas que existiam, Shammai, como nós falamos anteriormente, e Hileu. Né? Hileu foi a escola onde Gamaliel era instrutor, dava ensinamento, e o apóstolo Paulo era discípulo de Gamaliel.
Aí você vê esse pontozinho, né? Saulo no caminho para Damasco. Olha o Damasco aqui. No caminho para Damasco, Saulo tem uma experiência com Jesus no caminho que transforma ele, né? Jesus chega até a Saulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ele faz uma pergunta porque eles perseguiam, ele tinha a carta branca do governo de Roma para estar perseguindo os cristãos, e Saulo simplesmente não sabia que ao perseguir os cristãos estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. E Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Provando, entre outras coisas, que quem persegue a igreja está também perseguindo ao Senhor Jesus. Aí ele volta para Jerusalém. 3 anos depois, volta a Jerusalém e Barnabé o apresenta aos discípulos, pois não estavam crendo na conversão de Saulo. Observe que Saulo era um perseguidor, ele mandava matar, ele estava presente quando Estevão foi executado. Saulo não era uma pessoa, em certo sentido, querida pelos cristãos, né? Os cristãos, além de terem pavor, tinham medo dele. E foi necessário que Barnabé o apresentasse aos discípulos, pois eles não estavam crendo na conversão de Paulo. Aí o que acontece? Saulo vai a Tarso, na Cilícia, onde nasceu, pois queriam matá-lo em Jerusalém. As pessoas estavam revoltadas, os judeus queriam executar a Saulo. Fundação da Igreja Gentílica, a conversão de Cornélio. Agora é Pedro, Atos capítulo 10. Estamos em Atos capítulo 10. Pedro está em Jerusalém, né? E ele vai para Lídia. E lá ele cura Enéas. Aí Paulo vai para Jope, onde ressuscita Tabita e tem uma visão sobre animais imundos. Ele fica turbado, não entende muito bem a visão, mas Deus, por sua misericórdia, revela a Pedro. Em Cesareia, enquanto Pedro ele está tendo uma visão de animais impuros, em Cesareia, Cornélio tem uma visão de um anjo, mandando chamar a Pedro, que está em Jope. Vamos saber um pouco mais sobre quem era esse Cornélio. Ele era o centurião de Cesareia. Oficialmente, foi o primeiro gentil a receber a mensagem do Evangelho. Tratava-se de um oficial do exército romano. Chefiava uma centúria da corte chamada italiana. Cesareia era a sede do governo de Herodes, onde ele morava. Cornélio dava esmolas e orava, apesar de não ser judeu. Sobre a cidade de Antioquia. Retorna. Vamos voltar aqui. Já vimos sobre a vida de Cornélio e agora vamos ver a trajetória de continuar a leitura de Pedro, né? O que aconteceu no capítulo 10. Pedro, então, sai de Jope e vai para Cesareia. Se quiser, eu vou fazer aqui de novo para que você volte. Pedro estava em Jope. Ele sai a convite de Cornélio e vai para Cesareia. Na casa de Cornélio, repetiu-se a experiência do dia de Pentecoste, agora sobre os gentios. Isso foi uma coisa assim, bem espantosa para Pedro. Pedro era judeu, ele foi convidado por Cornélio para ir até a casa dele e Pedro começa a pregar o evangelho ali, começa a ensinar e de repente eles começam a falar em línguas estranhas. Isso prova de que não tinha ninguém ali para ouvir outras línguas e dizer que línguas eram aquelas. As línguas eram estranhas, era uma manifestação do Espírito Santo, era a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo desce ali
Enquanto Pedro falava, desceu sobre eles o Espírito Santo, que marcou o nascimento da igreja entre os gentios, dando a entender que a conversão e o recebimento do Espírito Santo se dera na mesma ocasião. Então, eles se convertem, né, ouvindo a mensagem de Pedro, e recebem o batismo do Espírito Santo, que dá a entender também que uma pessoa, quando aceita Jesus, também pode ser rapidamente batizada com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Agora, um destaque interessante para os discípulos em Antioquia. Atos 11, nós temos a figura principal de Barnabé. Vamos saber um pouco mais sobre a cidade de Antioquia. Antioquia era considerada a terceira cidade do Império Romano, sobrepujada apenas por Roma e Alexandria. Antioquia era considerada a terceira cidade do Império Romano, sobrepujada apenas por Roma e Alexandria. Era um centro de cultura de Afrodite. Em Antioquia, os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez e era a capital da província romana da Síria. Alguns discípulos dispersos pregaram para os de Antioquia, ou seja, havia uma perseguição em Jerusalém, né? E os discípulos tinham que fugir, os crentes tinham que fugir para preservarem as suas vidas. Mas, como eles iam fugindo, eles iam evangelizando por onde eles iam passando. A perseguição foi necessária porque a igreja em Jerusalém estava crescendo, mas a ordem de Jesus foi ir por todo mundo e pregar o evangelho. Em Atos 1:8, o curioso é que o Senhor Jesus diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É imprescindível que você entenda que quando Jesus está falando Atos 1:8, e a ordem que Jesus dá aos discípulos é que eles fossem testemunhas de Jesus, e aí o versículo diz assim, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui é interessante porque utiliza-se, o Senhor Jesus usa advérbio de simultaneidade. Ao mesmo tempo que você prega em Jerusalém, você tem que pregar em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse é um detalhe que os discípulos não estavam observando, por isso o Senhor mandou a perseguição. A perseguição veio a propósito, havia um propósito de Deus. Foi através da perseguição que os cristãos começaram a evangelizar e a irem para todos os lugares que eles tinham que fugir, e a perseguição ia atrás deles e eles fugiam, mas para onde eles iam fugindo, eles iam pregando o evangelho, e o evangelho chegou assim através da perseguição. Aí eles vão. Barnabé vai a Tarso buscar Paulo. A figura de Barnabé é muito importante, porque Barnabé é quem introduz Paulo no meio evangélico. Aí Barnabé pega Paulo e volta para Antioquia. E Barnabé e Paulo trabalham na igreja em Antioquia até a chamada para a primeira viagem missionária. A perseguição de Pedro e Tiago e a morte de Herodes Agripa. Agora você vai ver uma animação bem interessante, bem engraçada também. Notícias, jornal Voz de Jerusalém. Extra. Chega em Jerusalém esta tarde o rei Herodes vindo de Cesareia e promete mudanças. Herodes manda prender e matar Tiago da seita dos nazarenos. O sinédrio festeja, porque eles estavam por aqui com os discípulos, que eles estavam preenchendo a cidade de Jerusalém em todos os lugares. Extra. Visando aumentar a sua base política, Herodes prende Pedro, que aguarda julgamento.
Suspense em Jerusalém. Pedro será julgado amanhã. Judeus já festejam o fim da seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos foi o nome dado aos cristãos, né? Ao trabalho, à ação do Espírito Santo, eles eram comunicados de seita dos nazarenos. Extra, extra. Pedro desaparece misteriosamente durante a noite. Herodes manda justiçar a guarda. Testemunha vê Pedro batendo a porta da casa de Maria. Multidão diz que foi anjo. Menina diz que não deixou ele entrar. Herodes diz que anjo não tem barba e convoca a 5ª legião para encontrar o homem. Os nazarenos, em oração, lotam a casa de Maria. Pedro foge. Parentes informam que ele só aparecerá em Atos capítulo 15. Interessantes aqui. Herodes Agripa, Atos 12. Após a morte do apóstolo Tiago e a fuga de Pedro, Herodes vai para Cesareia, onde fica a casa oficial do governador da província romana. Após a morte do apóstolo Tiago e a fuga de Pedro, Herodes vai para Cesareia, onde fica a casa oficial do governador da província. Após a morte do apóstolo Tiago e a fuga de Pedro, Herodes vai para Cesareia, onde fica a casa oficial do governador romano. Após a morte do apóstolo Tiago e a fuga de Pedro, Herodes vai para Cesareia, onde fica a casa oficial do governador da província romana. Acompanhe aí a saída, de Jerusalém para a Cesareia. Aí o que acontece? Herodes discursa no teatro de Cesareia e é aclamado Deus pelo povo. Neste mesmo instante, aparece um anjo e o fere de uma enfermidade que lhe trouxe a morte. O propósito de Lucas em relatar a morte de Herodes é mostrar o castigo àqueles que trazem a aflição à igreja. Os vários Herodes da Bíblia. Herodes o Grande reinava na época do nascimento de Jesus. Quando ele morreu, Jesus estava no Egito com seus pais. Herodes Antipas mandou decapitar João Batista e entrevistou Jesus, enviado por Pilatos. Foi exilado junto com sua mulher Heródias. Herodes Agripa I mandou matar Tiago à espada e prendeu Pedro. Morreu após discurso no teatro em Cesareia e iniciou a 3ª perseguição contra a igreja. Primeira, saduceus, segundo, fariseus. Mostrou-se admirador e patrocinador da fé judaica. Herodes Agripa II, o apóstolo Paulo se apresentou a ele antes de ir a Roma. Glória a Deus, e assim finalizamos, amados irmãos, o nosso estudo sobre a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, Deus abençoe a sua vida. Vamos ter agora a segunda parte, Finalizamos, portanto, aqui a primeira parte do estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, Deus abençoe a você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva e aperte lá o sininho para que você possa receber as notificações sempre de novos vídeos que passaremos aos irmãos. Deus abençoe a sua vida.